Pessoal, exercício 3 aí, então. Vamos pensar aqui primeiro no domínio dessa função. Como tem uma raiz aqui embaixo, então esse 1 menos x tem que ser maior do que zero. Então, menos x tem que ser maior do que menos 1, passando 1 para o lado de lá. Multiplicando por menos 1, x tem que ser menor do que 1. Né? Lembrando que quando multiplica por menos 1, tem que trocar esse sinal aqui. Ó. Então, x ser menor do que menos 1, menor do que 1, quer dizer que o nosso intervalo começa no 1 e vai para o menos infinito. Então, esse é o domínio. O valor de x tem que ser menor do que 1. Interseção com o eixo. Vamos pensar em interseção com o eixo. Interseção com o eixo x. Quer fazer y igual a zero. Se você pegar essa fração e igualar ela a zero, ela só vai dar zero se a parte de cima for zero. Mas a parte de cima é igual a 3, então não tem como a fração dar zero, porque a parte de cima é 3, ó. Não tem como a parte de cima ser igual a zero. Interseção com o eixo y. Aí é fazer x igual a zero. Se eu fizer x igual a zero, ali vai ficar o seguinte, ó, 3 sobre... Colocando o zero aqui no lugar do x, embaixo vai dar 3 sobre 1, porque raiz de 1 é 1, então vai dar 3. Ou seja, quando o x for zero, o y é 3. Então, esse valor nós vamos ter que marcar no nosso gráfico aí. Vamos pensar na assíntota. Primeiro, assíntota horizontal. Quando a gente for fazer a assíntota horizontal, a gente tem que perceber o seguinte, duas coisas. Primeiro, só faz sentido fazer x tendendo a menos infinito. Por quê? Porque o x tem que ser menor do que 1. Como que eu vou fazer x tendendo a mais infinito, o valor de x aumentando, se ele é menor do que 1? Então, só tem como calcular x tendendo a menos infinito. E outra coisa, como o x aparece apenas uma vez e embaixo, a resposta sempre é zero. Toda vez que eu estiver calculando o limite no infinito, então toda vez que eu estiver calculando x no infinito, sempre que o x aparecer apenas uma vez e no denominador, a resposta é zero. Então, y igual a zero aí. Isso quer dizer o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu já marcar algumas coisas no nosso gráfico aqui. Ó. Vou fazer aqui o eixo, né? O eixo. Vou fazer aqui o eixo. O ponto que a gente encontrou é o 0,3, que é um ponto que está aqui em cima, que é o 3. Né? X tendendo a menos infinito, a gente achou a assíntota horizontal, que é o zero. Lembrando que o zero é o próprio eixo x. Eu nem vou fazer para o outro lado aqui, porque é só x tendendo a menos infinito. Ó. Aí a assíntota vertical, o único valor que zero o denominador é o 1. Então, eu vou calcular o limite da minha função quando x tende a 1. Mas vou calcular apenas com x tendendo a 1 pela esquerda. Por quê? Porque se você voltar lá no domínio, só faz sentido falar de domínio com x menor a 1, menor do que 1. Então, como que eu vou fazer x à direita do 1 maior do que 1? Não existe. Então, só faz sentido falar disso aqui. Se eu colocar 1 no lugar do x, vai dar 3 sobre 0. E se eu pegar um valor menor do que 1, que é o 0, e colocar o 0 aqui no lugar do x, aqui embaixo vai dar um resultado positivo. Positivo com positivo vai dar positivo aqui, ó, mais infinito. Então, eu vou fazer a minha assíntota vertical aqui, que é o 1, ó, o 1. E você vai perceber que o gráfico vai fazer isso aqui, ó, ele vai vir aqui, vai passar pelo 3 aqui, vai subir aqui e vai se aproximando aqui. Aqui não está muito bom porque eu estou usando a mesa digitalizadora, mas seu gráfico não pode tocar aqui, ó. Ele não pode trocar aqui, ó. A esquerda do 1 está dando mais infinito. Então, à esquerda do 1, o gráfico está subindo. Ó, por isso que o gráfico está subindo, mais infinito. Então, nesse finalzinho aqui, ó, né, vou até corrigir aqui, ó, o gráfico não pode tocar. É lógico que aí no caderno é mais fácil para fazer. Na mesa digitalizadora aqui, às vezes me falta habilidade. Então, o gráfico vai se aproximando da assíntota aqui, mas não pode tocar ali. E aqui também o gráfico vai se aproximando aqui do zero aqui, mas não vai tocar no zero. Essa aproximação que acontece aqui é referente a isso aqui, ó. Essa aproximação que acontece aqui é referente a esse limite, então o gráfico vai ser aí, ó. Observa que não tem gráfico depois do 1, ó, porque lá no domínio a gente viu que o x tem que ser menor do que 1, certo? Então o gráfico vai ser esse aí do exercício 3.